Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Essa semana nós tivemos várias emoções aí no mercado financeiro, né? Tivemos reunião do Copom, decisão pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Isso todo mundo já esperava. O que ninguém esperava era a ata, né, dessa reunião onde o presidente do Banco Central pediu cautela, parcimônia, paciência e serenidade e que provavelmente a taxa ainda vai se manter estável por pelo menos mais uma reunião. Isso aí os analistas não estavam esperando, bagunçou o mercado todo. Boletim Focus que já previa aí uma redução de taxa, ainda não tem nada definido, é óbvio, né? Depende de números e tal, mas a ata não foi bem recebida aí no dia seguinte pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores chegou a recuar um pouco. Ontem, né, sexta-feira, fechou praticamente estável, mas aí a gente quer saber o seguinte: essa briga entre, né, o Poder Executivo, entre o Banco Central, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacando sempre o Roberto Campos Neto em relação a essa taxa de juros que está alta, né? A gente sabe que está alta, mas como um jogo de xadrez a gente quer entender aqui o porquê de tais decisões estarem sendo feitas dessa forma, né? Na manutenção de uma taxa mais alta. Será que é só uma briga política ou seria uma briga entre políticos? Vamos entender um pouquinho nesse vídeo. Eu trouxe aqui algumas informações que eu levantei. Eu poderia ter gravado esse vídeo já logo depois da decisão do Copom, mas como eu vi que algo saiu, né, do script, eu preferi, ao invés de fazer um vídeo só passando informações que a maioria das pessoas já acompanharam no noticiário, eu quis trazer algumas condições, alguns fatos, alguns acontecimentos que estão de repente influenciando nessas decisões, para você poder analisar e até fazer a sua própria pesquisa, tá? Dentro desse contexto e desse entendimento, para você sim tomar e ter uma opinião a respeito do assunto. Esse é o canal Eldon 360, a gente aqui fala sobre mercado financeiro, sobre empreendedorismo, sobre investimentos, tá? E eu queria pedir a você, se você chegou aqui nesse vídeo pelo título, né, pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve no canal, aciona aí as notificações para você receber os nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito aqui, já deixa aquele like na confiança para poder ajudar a gente aqui, ajuda demais, tá? Ajuda demais a gente aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, deixa o like um pouco mais para frente. Assiste o vídeo, verifica se as informações que a gente trouxe aqui faz algum sentido para você e aí depois você vai lá, deixa o like, tá? Se você não gostar, vai lá e deixa um dislike também, não tem problema algum, tá bom? A gente aqui quer saber realmente se a gente está agregando ou não na vida de vocês. Se você conhece alguém que precisa desse tipo de informação, por gentileza, encaminhe esse vídeo para essa pessoa para poder ela se informar aqui de várias coisas que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a discussão que a gente vai trazer em cima dessa decisão da possível manutenção da taxa de juros em 13,75. Uma notícia boa, se podemos dizer assim, é que essa taxa não tende a subir no curto prazo, né? O que o Banco Central se posiciona ali é que, de repente, haja uma manutenção de taxa por um período mais longo, tá? A gente vai ter uma próxima reunião do Copom, do Comitê de Políticas Monetárias, em agosto, depois uma no final de setembro e uma em novembro, tá? Então, foi colocado na ata que pode acontecer da taxa não ser cortada aí nesse período ainda. Então, assim, tudo vai depender de números, tudo vai depender de acontecimentos, tá? Então, a gente aqui vai trazer algumas situações que aconteceram no mundo
e aí eu vou tentar trazer sim o que eu racionei, tá, para essa decisão em cima do que eu estou imaginando aqui de possibilidades que poderiam acontecer caso a gente tivesse um início de uma redução de taxa de juros a partir desse momento, tá? Eu estou tentando entender como um jogador de xadrez com 3 jogadas à frente, tá? É isso que eu acredito que o Banco Central, que o Comitê de Políticas Monetárias, que o Copom está fazendo, tá? Tá tentando jogar 3 lances à frente, tá? E aí, vamos lá. O Copom decidiu manter, tá, essa taxa de juros nesse nível altíssimo, né, nesse momento, mas que, para o histórico recente do Brasil, tá, do ano 2000 para cá, dentro desse milênio ainda, não é algo que tenha ficado muito tempo fora dessa realidade. Tá? Lá no início dos anos 2000, várias vezes, apesar da inflação estar alta, a nossa taxa de juros real, que é quando você desconta a inflação da taxa básica, chegou aí aos 10%, tá? Em algumas vezes. Então, assim, não é algo inédito, tá? No próprio governo anterior do senhor Luiz Inácio, tivemos taxas altas, tá? A gente já teve inflação aí de 15%, com taxa Selic de 25%, tá? Então, assim, essa taxa real de juros não é uma novidade nesse milênio para o Brasil. Então, não é surpresa para ninguém essa taxa elevada, tá? Só que, como uma economia emergente, a gente precisa pensar em alguns outros detalhes para a gente entender isso aqui. Então, vamos lá. O Banco Central, né, na ata de reunião do Copom, teve um tom bem duro e falou a respeito da inflação global, tá? Falou a respeito das próprias políticas internas, no que tange a economia, os gastos públicos. Então, enquanto ele não se sentir confortável em relação a que de fato a inflação está controlada, e aí a gente tem já agora no início do segundo semestre de 2023 algumas decisões que foram tomadas que vão impactar diretamente a inflação. Então a gente tem que de fato monitorar isso e verificar se essa inflação não pode dar algum repique. E aí não adianta você baixar a taxa e depois ter que aumentar de novo, tá? A taxa de juros no Brasil ela não é influenciada somente pelo Brasil, porque a gente não tem uma economia soberana. Então, o que acontece, por exemplo, nos grandes mercados globais, Estados Unidos, China, tá? Isso tudo influencia diretamente na economia do Brasil. Então, você precisa olhar para esses outros mercados para você decidir o que vai ser feito aqui dentro, tá? Isso aí tem um agravante nas decisões que a gente precisa tomar. Existe uma pressão já desde o início do governo atual, né? E que a taxa de juros nossa estaria muito alta e que isso prejudicaria aí o desenvolvimento, né? O crédito se torna mais caro, tá? As taxas de juros altas se torna aí o crédito para as empresas e para as pessoas mais caro, então diminui a demanda por crédito. Os bancos também começam a ter uma inadimplência um pouco maior e com a falta de aceleração da economia, isso começa a gerar uma estagnação e não é muito bom, tá? O que é muito bom no Brasil? Muito bom no Brasil é o agronegócio, né? A gente é um grande produtor de commodity, tá? Commodity no sentido bem tranquilo da palavra, tá? São produtos vendidos praticamente in natura, tá bom? Então, as commodities, eu vou dar alguns exemplos. A soja, o milho, o petróleo, tá? O minério de ferro, isso são commodities, tá? E o Brasil é um grande produtor, inclusive exportador de commodities. Estou trazendo essa informação agora, porque mais na frente a gente vai entender um pouco do porquê que isso também pode estar influenciando a nossa taxa básica de juros, tá? Então, o Brasil sendo um grande produtor de commodity,
isso faz com que a gente não tenha tanta valorização dos nossos produtos, tá? Porque quando o país investe mais em tecnologias, investe em entregar o produto pronto, né, o produto acabado, você acaba agregando valor àquele produto básico, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, ao invés de você vender o milho, você já vender os sucrilhos, por exemplo, tá? Você já tem ali um valor agregado naquilo ali. Você quer ver um exemplo muito bacana que, inclusive, né, eu consumo, estou até com um copo aqui na mesa, o café. O café é uma commodity e aí tem uma grande produtora de alimentos que coloca isso numa cápsula de alumínio e te vende aí, sei lá, 100 vezes mais caro do que o café propriamente dito, o pó de café ali propriamente dito. Então, isso é uma forma de você agregar valor a um produto e conseguir vender mais caro e ganhar dinheiro sobre isso, tá? Ter uma economia mais forte em cima do beneficiamento de produtos básicos, tá bom? Então, isso também interfere e o Brasil tem pouco desenvolvimento na área industrial, tá? No último PIB informado, né, do primeiro trimestre, a gente teve praticamente o crescimento somente do agronegócio. Então, os outros setores da economia ficaram praticamente estagnados, alguns com uma pequena queda, outros com uma pequena alta, mas muito pequenininho mesmo, entendeu? E só realmente o agronegócio que se destacou aí, crescendo mais de 20% e puxando o PIB para o alto, né, acima até das expectativas. Mas foi algo relacionado à produção do agronegócio, tá? Então isso assim é perigoso porque existem entre safras, tá? A gente pode passar por um período que a nossa safra não seja tão significativa e com isso a gente possa ter problema, tá? Outra questão, agora nós vamos falar lá do lado de fora, tá? Essa questão da briga do presidente perturbando o presidente do Banco Central, dizendo que a taxa está alta, que a gente tem bastante pássaros, né? Então eles cantam realmente. Então essa questão dessa briga em si, nós vamos colocar como realmente uma pirraça, tá? Mas não do lado do Banco Central, na minha visão, tá bom? Existem demandas que o Poder Executivo precisa terminar de fazer dentro do que eles têm como projeto de governo, que na verdade não existe, e aqui a gente não está para falar sobre o lado A ou o lado B, mas na campanha presidencial foi declarado diversas vezes que não existia um plano de governo, tá? Então ninguém foi enganado, as pessoas tiveram a decisão, né, de colocar uma determinada chapa lá no poder, mas era conhecido de todos que não existia um plano de governo. O próprio candidato, né, ainda na eleição, informou isso mais de uma vez, tá? Que não tinha plano, que tudo seria feito dentro dos 4 anos de governo. Então, não tem como alguém agora dizer que foi enganado, beleza? E tudo está muito devagar, né? Você vê que a gente já está no final de junho, 6 meses se passaram. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o governo atual, tá? Assim como algumas pessoas me perguntaram no governo anterior, mais ou menos nessa época. Eu acho que para a gente ter, de fato, condição de avaliar um novo governo, você precisa no mínimo de um ano para você poder verificar o que aconteceu durante esse ano e aí começar a avaliar, tá? Então, em 6 meses, a gente, na verdade, ainda está colhendo os frutos do governo anterior e foi a mesma resposta que eu dei para quando me perguntaram isso no governo passado, tá? Então, sem questões partidárias aqui, nós vamos falar de política porque tem tudo a ver com economia, mas não dentro dos políticos em si, tá? Mas essa questão da briga entre os dois é muito mais uma questão de você jogar uma cortina de fumaça para poder colocar a culpa em terceiros, beleza? Isso aí é um fato, a gente não tem como discutir isso.
Mas em relação ao governo em si, não vou traçar nenhuma avaliação, porque a gente ainda não tem um período fechado e nem dados suficientes para a gente poder fazer aí uma avaliação. De fato, a gente não conseguiu emplacar nenhum grande projeto ainda. Está tramitando agora o projeto de reforma fiscal, né? De alteração aí dos tributos, diminuição da quantidade de tributos, aí, principalmente no consumo. E basicamente tem um monte de CPI rodando. A gente aprovou há pouco tempo a reforma ministerial, aumentando o número de ministérios. Basicamente foi isso, tá? E aí, com essa reforma ministerial, aumentando o número de ministérios, a gente, consequentemente, aumenta o gasto público, tá? E esse é um dos fatos que trazem preocupação para o Banco Central. Outra situação que ainda não passou na Câmara, ainda não passou lá, né, no Congresso, para ser aprovado, é a nova âncora fiscal. Tá? Então, o projeto do arcabouço fiscal ainda está tramitando, estão colocando várias emendas lá, que ainda não sabe como é que vai ser, era muito confuso. A previsão era de aumento de gastos a todo ano, tá? Então, é um projeto em que visa aumentar gastos anualmente, mas com um teto. Então, é como se você pudesse usar o seu cheque especial, tá, lá da sua conta, todos os meses, e você vai pagar juros disso durante toda a sua vida, entendeu? Você vai ficar usando o cheque especial durante toda a sua vida. E o cheque especial é pago com juros, tá? Então a taxa Selic tem tudo a ver com isso, tá? Então isso a gente trazendo para o lado interno. E aí essa briga do presidente Lula com o Campos Neto é justamente em cima do gasto. Ele não pode gastar mais, porque se ele se endividar, o custo da dívida está muito alto, porque a taxa básica de juros, né, tá elevada, então todo o custo acaba aumentando. Agora vamos voltar lá para o Banco Central e vamos tentar entender algumas coisas que eu trouxe aqui, tá? A gente tem uma questão de inflação no Brasil que se chama dólar, né? Então, muitos produtos no Brasil, o trigo, por exemplo, né? Alguns produtos são importados e que fazem parte da cesta básica, fazem parte ali da alimentação básica do brasileiro, né? O pãozinho, tal. Então, tudo isso acaba sendo influenciado diretamente pela cotação do dólar. Mas na frente a gente vai voltar nisso aqui e vai entender por que eu estou falando da questão do dólar, tá? O Brasil, como grande produtor de commodity, né, ele é fornecedor. A gente tem uma produção maior do que a necessidade interna de consumo desses produtos. Então, nós somos grande exportador de commodities para o mundo, tá? O nosso principal parceiro comercial é a China, tá? Que é um dos maiores países do mundo em questão populacional, né? Acabou de ser ultrapassado pela Índia, mas ainda assim é um país aí com mais de 1 bilhão de pessoas, tá? Então é um mercado gigantesco e que está tendo algum problema de recessão lá também. Eles tiveram um problema maior com a questão da pandemia, né? Eles ficaram fechados por mais algum tempo, mas quando abriu, agora há pouco tempo, todas essas pessoas que estavam em casa sem poder gastar, começaram a comprar, tá? Então, isso gera uma demanda maior, a China começa a comprar mais daqui do Brasil, principalmente proteína animal, tá? Milho, soja, e isso interfere internamente aqui no Brasil. Vamos pensar da seguinte forma, tá? Rússia e Ucrânia estão num conflito e eles dois também são grandes produtores de commodities, tá? São, entre aspas, concorrentes do Brasil nessa questão de exportação de commodities. A partir do momento que a Rússia começa a sofrer embargos e a Ucrânia, que é um grande produtor de alimento, começa a não conseguir produzir e escoar a produção que já tem por conta de um conflito interno, que está sendo dentro do seu território,
o conflito se dá com a Rússia, né? Então não é internamente, mas o conflito se dá dentro do território ucraniano, pelo menos até hoje. Tem notícias aqui de que estaria iniciando uma guerra civil na Rússia, né? De um grupo chamado Wagner, que era aliado do presidente Putin e que estaria, né, se rebelando aí e começando uma guerra civil lá no território russo. Então, pode mudar ainda mais a questão da inflação global, tá? A economia americana também está ali ainda, né, rateando. Então, você tem um país que é um grande produtor de alimento, que é a Ucrânia, não podendo fornecer esses gêneros alimentícios para o mundo. Você tem a China com essa poupança excedente, né, que os chineses acumularam aí no período de lockdown deles, sendo gasta. E a China ainda anunciou um pacote de estímulo econômico de 1 trilhão de yuans, que é o equivalente hoje a 145 bilhões de dólares. Então, você tem essa poupança aí dos chineses, que é algo em torno de 400 bilhões de dólares, e a China ainda vai imprimir papel moeda e colocar no mercado. Tá? Então, isso impacta diretamente no mercado global. Você insere aqui uma inflação global, tá? Imprimindo papel moeda e colocando na mão lá dos chineses para poder eles comprarem, né, mais. O que isso pode interferir no Brasil? Pensa da seguinte forma comigo. O Brasil está produzindo muito gênero do agro hoje. A gente tem o suficiente para suprir a demanda interna, tá? A partir do momento que a China quer comprar mais do Brasil, pode ser, tá? Pode ser que o produtor rural, com o dólar mais alto, tenha mais interesse em exportar a sua produção do que manter no ambiente interno, do que vender aqui no mercado interno. Então, não sei se você já conseguiu começar a pegar aonde eu quero chegar, mas se a gente tem um dólar alto, não é só a questão da inflação em si, tá? Se a gente tem um dólar mais alto, a gente tem um problema que é a desvalorização da nossa moeda, fica mais barato para o exterior comprar os nossos produtos e aí fica mais interessante para o produtor interno vender em dólar, porque ele vai ganhar mais, ou seja, exportar a sua produção, do que vender no ambiente interno, tá? E aí aonde a gente pode chegar aqui nos dois caminhos, tá? O presidente do Banco Central pode estar segurando a taxa de juros mais alta para você ter um juro real alto para os investidores trazerem dólares para o Brasil e forçar a taxa de câmbio a cair, beleza? Isso aí é importante para quê? Para caso comece a aumentar a demanda de gêneros produzidos por aqui, mas que o Brasil também precisa no seu mercado interno, que você tenha uma balança ali equilibrada entre o preço externo e interno e que, por questões logísticas, façam esse produtor de commodity, principalmente, ter a preferência de vender a sua produção no mercado interno e não deixar faltar alimento aqui, tá? Se você tiver uma falta de alimento no mercado interno, automaticamente a inflação sobe, né? Se você tem falta de produto em cima de uma demanda, a sua inflação ela vai subir, porque os preços vão subir para se adequar ao mercado, tá? Então, se você quer comprar internamente e o exterior está pagando X mais 2, o mercado interno vai aumentar o preço para poder ter esse produto aqui, né? Segurar esse produto aqui. E isso pode causar uma inflação no médio prazo, tá? Caso isso se confirme e o cenário global tende a isso acontecer, né? Redução na produção global e ao aumento da demanda através de incentivos fiscais, tá? O outro caminho, que seria a não ação do Banco Central, e você tem o dólar alto, e aí eu acho que eles estão segurando essa taxa de fato para que venham mais dólares para o Brasil nesse momento e que a gente tenha uma reserva ainda mais
robusta, tá? E com um câmbio mais favorável para o real, né? Uma desvalorização ali do dólar frente ao real, a gente tenha condições de segurar a necessidade do consumo interno aqui diretamente com o nosso mercado, aquilo que a gente produz, tá? Essa é a minha visão em si, tentando olhar jogadas à frente, tá? Dentro do que eu acredito que o Banco Central está analisando, tá? O petróleo ainda está naquela troca de política lá de preço, né? De colocar ali o preço para o mercado interno dentro do custo de produção, mas isso pode atrapalhar a Petrobras mais na frente, tá? Se for para vender para o exterior, pelo que eu entendi, para vender para o exterior é o preço internacional e para vender aqui dentro seria o custo de produção. Internamente isso é um assunto para um outro vídeo, né? Mas internamente você vai ter estados que não têm refinaria e tal, que poderiam ter um custo mais alto, e que os estados que possuem ali refinarias teriam um custo mais baixo ali, até pela questão logística, tá? Mas isso a gente não vai se ater aqui, é mais a questão realmente de preço. Só que as commodities você tem um outro caminho, que seria o governo intervir também nas commodities. Sendo que a produção de petróleo, né, a maior parte dela é feita pela Petrobras. Então você consegue intervir diretamente ali e caso tenha algum problema, o próprio governo que vai ter que arcar com o prejuízo. No final, somos nós, né? Porém, numa produção agropecuária, o risco do negócio é do produtor, né? É do produtor rural, do agente privado. E se o governo chegar e falar assim, olha só, X% da sua produção vai ter que ser vendido no mercado interno pelo preço que for combinado aqui. Isso se chama tabelamento. A gente viu a Argentina fazer isso e a gente está vendo o resultado dos nossos irmãos, tá? Então, eu acredito muito que o Copom está segurando essa taxa de juros mais alta, tá? Nesse sentido de você equilibrar ali um pouco da taxa de câmbio para que a gente não tenha um problema depois. É como se você, vamos lá, um exemplo aqui basicão. Você está com a pneumonia, tá? E aí você foi ao médico. O médico é o Banco Central, tá? Você foi ao médico, o médico te deu um antibiótico. Ele está vendo que existe uma possibilidade ainda de ter algumas bactérias lá que podem se proliferar novamente e te deixar numa situação ruim. Então ele mantém a carga de antibiótico por mais um tempo para que de fato você acabe com o risco daquela bactéria voltar ainda mais forte, entendeu? E aí você, como é um ser teimoso, tá? Você vai ficar brigando com o seu médico dizendo que ele está errado, que já era para ele ter diminuído a quantidade de antibióticos, porque o seu corpo vai sofrer ali algumas consequências. Só que você vai sofrer uma consequência muito pior se você tirar o remédio agora e esse problema voltar, porque ele volta mais resistente. E aí você vai precisar de uma dose ainda maior de antibióticos para poder resolver esse problema. Pegou ali né? Eu acho que é isso que o Banco Central está enxergando, tá? Então, com todo esse cenário no exterior, né, de inflação global, de ainda a crise bancária lá nos Estados Unidos ainda não se estabilizou. A taxa de juros dos Estados Unidos, para o padrão deles, está alta, né? Está em torno de 5,25% ao ano. Isso para o mercado americano, que é um mercado bem estável, é uma taxa altíssima, tá? Uma taxa altíssima. Porém, a inflação deles também ainda está alta. Então, eles estão ainda engatinhando ainda para poder voltar ali a produção deles, que é uma produção, né, extremamente eficiente. A China também está passando por um problema de estagnação na produção deles, tá? Então, todos esses pacotes de incentivo visa ali poder aumentar a distribuição
de dinheiro propriamente dito no mundo, de recursos no mundo, e que podem fazer as pessoas aí voltarem a comprar mais, e aí, né, amplia a demanda ali pela produção, principalmente da China, tá? Que é um dos maiores produtores do planeta, né? Principalmente atualmente na questão de tecnologia, né? Eles investiram muito aí nessa questão tecnológica e tal, então eles conseguem aí pegar produtos, né, e transformar esses produtos e venderem com um preço que fica difícil de outros países conseguirem bater de frente com o preço deles. A gente sabe que muita coisa que é vendido no Brasil, né, muitos produtos vendidos no Brasil são produzidos na China, inclusive de empresas brasileiras, tá? Então tem muita empresa brasileira que importa toda a sua produção da China, porque a qualidade dos produtos deles de fato aumentou muito, né? E o preço é menor do que o custo de produção no Brasil. Então, se a gente não conseguir emplacar aí esse arcabouço fiscal de uma forma que você tenha de fato um teto de gastos, e você não consiga emplacar aí uma reforma tributária que facilite o empreendedorismo no Brasil de forma a um investimento principalmente privado na área de tecnologia, na área de transformação de matéria-prima em um produto agregado de maior valor, a gente vai continuar sofrendo por um bom tempo, tá? Então, assim, a gente precisa ter realmente muita parcimônia, muita serenidade. Acredito que o Comitê, né, de Políticas Monetárias, que é o Banco Central e mais alguns integrantes, está fazendo um trabalho bem acima da média, né, do mundo em si. A gente conseguiu controlar a inflação, mas eu acredito que essa dose a mais de remédio seja por conta dessa questão do câmbio para segurar uma possível inflação a mais aí num curto para médio prazo, e aí a gente tem a condição de crescer de fato de uma forma mais sustentável a partir daí, tá? A gente espera que o governo faça parte deles, que tenha aí esse plano de governo um pouco mais desenhado para que as pessoas consigam entender como que seriam os gastos públicos, tá? Tá difícil de passar, né, os projetos pelo Congresso, mas faz parte do jogo ali. Eles precisam, né, entender, eles já são experientes no governo, já passaram 4 mandatos aí no poder, então eles sabem como é que funciona. E a gente também sabe, vai precisar gastar dinheiro para poder passar o que tiver que passar, mas a gente também sabe que, por outro lado, o grau de fiscalização no que está sendo feito está muito maior, principalmente pelas pessoas. Então está todo mundo de olho hoje, bem diferente lá de uns 20 anos atrás. Está todo mundo de olho no que está sendo feito, tá? Então, tudo que for mudado pelo governo, agora as pessoas já conseguem visualizar de uma forma um pouco mais rápida, e dependendo das informações que ela tenha, até com um pouco mais de consciência, menos manipulados, vamos dizer assim, por notícias, né, fatiadas, tá? Então, assim, levei uns dias pesquisando isso aqui, pesquisando algumas informações, né, que a gente tem no exterior, fazendo esse compilado para chegar nessa opinião que é minha, tá? Deixando bem claro que isso aqui é a minha opinião. Você pode deixar aqui nos comentários se você tiver uma opinião contrária. A gente aqui não tem essa questão de eu tô certo, eu tô errado, mas essa é a minha opinião para que se tenha tomado a decisão dessa manutenção da taxa que já era previsto e das próximas. A gente vai precisar mostrar um crescimento de PIB um pouco mais consistente aí do segundo trimestre, e aí eu acredito que não dá tempo desses números saírem aí realmente para a próxima reunião, e aí ficaria mais para a reunião de setembro de fato, tá? Uma
provável redução de taxa. Tá? Mantendo-se a queda do dólar e o PIB aumentando principalmente em outros setores, aí sim a gente começa a acreditar que o Banco Central vai começar a reduzir um pouco a taxa. Lembrando que a taxa básica de juros ela influencia muito a renda fixa e a renda variável. Né? Se você tem uma taxa de juros muito alta, as pessoas não querem correr um risco mais alto para poder ter um rendimento, às vezes, até menor do que o que tem o risco baixo. Então, os títulos de renda fixa acabam tendo um risco mais baixo e você com um pagamento, uma taxa de juros real alta do jeito que está, as pessoas preferem, ao invés de investirem em negócios, né, ou na própria bolsa de valores, que você está investindo em negócios maiores, elas preferem deixar o dinheiro, o capital preso e rendendo, e aí muitas pessoas estão vendo aí no mercado, né, nos seus comércios e tal, uma redução aí na demanda, uma redução nas compras das pessoas, porque as pessoas estão preferindo ou pagar suas dívidas, porque os juros estão altos para você poder pegar algum tipo de crédito, ou estão preferindo guardar esse dinheiro para poder aproveitar aí essa rentabilidade mais alta. A partir do momento que a taxa de juros começa a cair, você começa a ter um incentivo se a taxa de juros estiver muito baixa, igual há 2 anos atrás, que a gente chegou aí a ter uma taxa Selic em 2%, não é interessante para ninguém deixar o dinheiro na renda fixa. Você vai migrar, né, ou para o negócio próprio, ou você vai empreender, ou você vai investir em outras empresas, que é através da Bolsa de Valores. E com isso você vai ter uma migração de volta aí de muitos investidores da renda fixa para a renda variável, buscando maiores rendimentos. Então, quem tiver posicionado já nesse mercado vai acabar aproveitando isso aí. Outro destaque, né, que a gente precisa trazer aqui no vídeo é a relação ao Bitcoin, que com isso tudo disparou, né, esse mês e está batendo aí algo próximo de 30 mil dólares. Isso, né, com essa injeção de dinheiro da China, tá? No mercado global, o Bitcoin tende a continuar subindo, tá? Porque virou uma reserva de valor, hoje está sendo cotado aí a 146 mil reais, tá? Então, você tem uma reserva de valor e que algumas exchanges também já fazem uma espécie de rendimento ali, uma espécie de investimento com os bitcoins, né, com criptomoedas, e que te pagam um determinado rendimento. Não é nada perto do que o Brasil hoje paga com a renda fixa, mas é algo interessante aí para quem quer manter essas criptomoedas por mais tempo. Você tem ali uma rentabilidade em criptomoedas, tá? Um pouquinho maior. E aí isso acaba sendo um pouco interessante aí, porque eu até já fiz vídeo falando sobre isso, que a criptomoeda era uma reserva de valor somente, né? E aí a partir do momento que o Ethereum criou o staking, né, e algumas exchanges criaram aí uma renda fixa praticamente, né, dentro do ativo criptomoeda, apesar da variação do preço da criptomoeda ter, né, esses ciclos de altas e baixas, a quantidade de criptos que você recebe lá investindo a sua criptomoeda, ela é fixa. Então a variação que você vai ter é realmente em cima do preço. Tá? Então é até algo interessante de se estudar, de repente depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas sim, as criptomoedas agora podem sim ser um investimento, tá? Outra notícia que a gente tem dessa semana foi o início aí, né, do marco legal das criptomoedas, né? Então o próprio Banco Central vai ser o órgão regulador e fiscalizador do mercado, né? As exchanges agora, né, e os escritórios de investimento vão precisar se adequar à norma regulatória, eles vão precisar proteger os investidores de golpes, né? Se atentar à questão dos crimes de lavagem de dinheiro. Então tem 6 meses para se adequar a todas as novas normas, e isso aí vai interferir bastante no dia a dia ali
das exchanges, tá? Então vai começar a ter aí uma regulação em cima desse mercado. Por um lado, eu acho interessante, tá? A questão dos... como é que eu posso dizer assim? Das empresas que vão intermediar você a comprar a criptomoeda. Por quê? Estava tendo muito golpe, muito golpe. A gente tem vídeo aqui no canal também falando sobre, inclusive, pirâmides financeiras que eram feitas em cima das criptomoedas. Então, eu não acho que seja interessante regular as criptomoedas propriamente ditas, né? Elas terem esse mercado descentralizado é bom para a proteção dos investidores delas, mas os intermediadores sim, tá? Vão passar a ser regidos aí pelo Código de Defesa do Consumidor e passar a ser responsabilizados como crime, tá? Os vícios e os crimes previstos aí no marco legal das criptomoedas. Então, é mais uma coisinha aqui que está relacionada ao mercado financeiro, que aconteceu essa semana e que a gente precisava trazer aqui essa informação para você, né? O Banco Central vai ser ali o órgão regulador / fiscalizador, então tem tudo a ver com o vídeo, tá? A semana que vem volta aí a oneração, né, dos combustíveis pelos impostos federais, então existe uma previsão de aumento da inflação aí no segundo semestre, né? E, basicamente, você aumentando o combustível, você aumenta toda a cadeia, porque a produção brasileira é toda escoada através de rodovias, ou seja, o combustível está diretamente ligado, né, à entrega dos produtos até praticamente a sua casa. Então tudo aumenta de preço e isso com certeza vai gerar uma inflação no segundo semestre. E fechando aqui, né, tudo isso junto, a gente tem esse receio de que a inflação ainda não esteja controlada. Apesar de ter baixado muito, né, a gente está com um trabalho excepcional em relação ao resto do mundo. A gente ainda não tem aí um controle, o exame de sangue ainda não está zerado lá, tá? Em relação aos níveis mínimos de inflação que a gente precisa ter, tá bom? Então essa foi a minha visão aqui em relação a esse assunto. Se você gostou desse vídeo, agora sim, e não era inscrito no canal, deixa aquele like. Se você chegou até aqui, não é possível que você não tenha se interessado no que a gente falou, tá? Deixa um like aí, compartilha esse vídeo para quem você conhece, para a gente poder ter uma discussão sadia aqui e de repente você mudar a minha opinião com um comentário seu, pode ser importante isso, tá bom? Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!